Bom dia, meus amores, boa segunda-feira. Hoje nós iremos começar as nossas aulas desta semana com aulas de revisão. Isso mesmo, aulas de revisão da nossa segunda unidade. Então, vamos começar a nossa revisão de português, tá bom? E agora a gente vai observar aí os encontros consonantais. Consonantais, tia, o que é isto? Gente, é o encontro das consoantes, é quando as consoantes ficam juntas, tá certo? E o que são consoantes? Gente, lembra das letrinhas do alfabeto? Pronto, a gente separa as 5 vogais, o A, E, I, O, U, e todas as outras letras do nosso alfabeto são as consoantes, certo? Então, vamos observar aqui. Olha só. Encontro consonantal é o encontro de duas consoantes, com sons diferentes. Observem muito isso, prestem bem atenção. Tem sons diferentes, tá certo? Em uma mesma palavra. Pode ocorrer esses encontros, gente, em sílabas diferentes ou na mesma sílaba. Vocês podem observar aí na imagem que a tia colocou a palavra árvore, não é isso? O R e o V estão juntos, não é? Porque aqui está falando sílabas diferentes. Árvore tem 3 sílabas. Quando a gente separa estas sílabas, elas vão ficar em sílabas diferentes. O encontro se desfaz, porque este encontro é separável, tá bom? A palavra martelo também tem o R e tem o T que se encontram, a letra R e a letra T, mas estão em sílabas separadas. Olha só, martelo possui 3 sílabas e quando separamos as sílabas da palavra, eles ficam distantes, tá certo? Por isso que a gente fala que eles são de sílabas diferentes. Mas também temos aqueles encontros consonantais onde as consoantes não se separam, como a palavra cobra, igreja e tantas outras que a gente vai observar agora. Vamos lá? A tia colocou o exemplo de algumas aqui, que são palavras com encontros consonantais separáveis, porque ficam em sílabas diferentes na separação das sílabas, tá bom? Vejam só, alface, certo, corpo, magnífico, morcego, objeto, porta. Essas palavras todas têm encontros consonantais, só que eles ficam o quê? Separados na separação das sílabas, não é isso? Ok? Agora vamos observar aqui os inseparáveis, que são aqueles que não se separam na hora da separação das sílabas, eles permanecem juntinhos, agarradinhos, tá certo? Olha só a palavra bicicleta. Essas consoantes que estão em destaque são os encontros consonantais, tá certo, gente? Olha aqui, bicicleta, dragão, frase, grande, livro, pronto e trevo. Todas essas palavras também têm encontros consonantais, só que eles são inseparáveis, não é isso? Vamos continuar, gente? Vamos lá? Vamos observar agora. Vocês estão conhecendo essa cantiga? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio, a rosa pôs-se a chorar. Tão bonitinha essa música, não é? Pois então.
Vejam só que aqui nós estamos destacando também algumas palavras com encontros consonotais. Tem encontros consonotais separáveis e encontros consonotais inseparáveis, não é isso? Vamos observar aqui os separáveis. Despedaçada, ela ficou despedaçada. Despedaçada tem um encontro consonotal aqui, ó, o S e o P. Mas, quando a gente separa a sílaba da palavra, fica dessa forma. Então, eles ficam longe um do outro. Tem também a palavra desmaio. Desmaio tem 3 sílabas e o S fica também separado da letra M, não é isso? Da letra M, não é isso? Tem mais outra palavrinha, doente. O doente, ele também fica separado o encontro consonotal desta palavrinha. Não é isso? Muito bem. Agora, vamos observar agora, tá certo? Olha aqui, o N e o T, não é isso? Agora, vamos observar os encontros inseparáveis. Olha só. Cravo, o C e o R, e brigou, o B e o R. Eles permanecem juntos. Na separação das sílabas, eles permanecem juntos. Entenderam? Meus amores, agora a gente vai para outro assunto. Vamos lá? Olha só, agora vamos passar para um outro assunto, tá certo? É sobre o acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo é este aqui, tá vendo? Aquele do tracinho, não é? O acento agudo e o acento circunflexo, que muita gente chama ele de chapeuzinho, não é isso? Pois então, vamos observar quais as diferenças e como eles podem ser usados, tá bom? O acento agudo, ele indica um som mais forte da palavra. É quando a gente sabe que aquela vogal é uma vogal mais forte, ela tem mais força na palavra. Ela chama de uma sílaba tônica, porque ela é forte, ela dá força na palavra, tá certo? E aí, o que é que acontece? O som, quando a gente fala essa palavra que tem o acento agudo, ela deixa a palavra com um som mais aberto. Eu gosto muito desse exemplo que eu coloquei aqui, porque a gente pode observar bem a diferença entre o acento agudo e o acento circunflexo. Vocês vão observar agora. Quando a gente fala a palavra avó, né, ou vovó, não é isso? A gente abre a boca mais para falar vovó, não é isso? Pronto. Agora, vamos observar o que acontece com o acento circunflexo. Ele é o contrário, gente. O acento circunflexo indica uma vogal, também uma vogal forte, mas só que o seu som é fechado. Ele deixa a gente com um som mais fechado, a boca mais fechada na hora que a gente vai falar, tá certo? Por exemplo, agora, avô, o. O O fica com a boquinha, a gente fica com a boca mais fechada, não é isso? Avó, vovó, a gente abre. Vovô, a gente fecha mais. Então, o som que sai da palavra vovô é um som mais fechado. O e O, certo? Esses são os exemplos quando a gente vai colocar o acento agudo e o acento circunflexo. Vamos observar mais algumas coisas no acento circunflexo e no acento agudo também. Vamos lá? Olhem só, a tia colocou aqui algumas palavras com acento agudo e umas palavras também com acento circunflexo, tá bom? A gente vai ler juntos, tá bom? Para que a gente possa entender o som que essas palavras fazem. Eu gosto muito de um exemplo que a tia faz sobre como é que a gente vai entender que aquela palavrinha ela é acentuada e que ela tem uma sílaba. E qual a sílaba é a mais forte da palavra? Quando a gente chama a palavra, como se a gente estivesse chamando uma pessoa na rua. Aí aquela vai passando uma pessoa que você conhece e você chama ela pelo nome. Aí eu vou dizer uma palavra daqui, tá bom? Que está escrita aqui no acento agudo e vocês vão perceber que esse acento
que essa palavrinha, essa sílaba que está acentuada, como ela fica diferente, porque ela fica, a gente pronuncia, ela é mais demorada, ela é mais comprida na hora que a gente fala. Veja só. Dominó! Quando a gente grita o nome dominó, o nó fica o quê? A gente demora mais a falar essa palavra. Árvore! Árvore! Então, o ar, ele demora mais a gente falar, ele é mais forte, ele vibra mais, ele é mais alto. E como é o acento agudo, a gente abre mais a boca para falar esta palavra, certo? E assim vocês vão tanto identificar quando é necessário colocar o acento agudo, como identificar qual é a sílaba mais forte da palavra. Vamos lá? Ler as palavrinhas com acento agudo? Árvore, armário, café, dominó, óculos, sofá e vovó. Vovó. Olha só como é que a gente fala. Agora, vamos observar algumas diferenças quando a gente fala as palavrinhas com acento circunflexo. Primeiro, uma observação. Usamos o acento circunflexo nas vogais A, E e O. A, E e O. Vejam só, o acento circunflexo não vai ser usado nem na vogal I e nem na vogal U. Ele não é utilizado nessas duas vogais, tá certo? Apenas na vogal A, E e O, nas três vogais, tá certo? Então, vamos observar algumas palavras, tá certo? Com o acento circunflexo e o som mais fechado desta palavra. Amazônia. Amazônia. Pântano, o ele tem o som mais fechado do A, não é isso? Robô, robô, robô. Tênis, tênis. Tem outra que eu não coloquei aí. Você, você. E vovô, vovô. Vejam só, vovó, que tem um acento agudo, vovó. A gente abre a boca e o O vai lá para cima, não é isso? Quando a gente diz vovô, vovô, o, é como se ele tivesse mais fechado, mais para baixo, não é isso a palavra? Então, minha gente, espero que vocês tenham compreendido o uso do acento agudo e do acento circunflexo, tá bom? Agora a gente precisa fazer uma revisão de outros assuntos. Vamos lá? Então, meus amores, vamos agora para o nosso próximo assunto, que será as palavrinhas com G, Ua, Gua, Ge, Gi, Ge e Gi, tá certo? Vamos fazer algumas observações, que esse é um assunto bem fácil, bem simples para a gente estudar. Olha só, nas palavrinhas, a letra U, quando ela está junto com o U e o A, ela tem mais som, ela vai aparecer. A letra U vai ter um som, tá certo? A gente vai identificar a letra U na palavra. Já quando a gente escreve o Ge e o Gi, alguma palavra que tenha escrita com Ge ou Gi, a gente não identifica em quase nenhuma palavra a letra U, certo? Só é mais indicado, ela aparece mais apenas nas palavrinhas que tem o Ga, o Gua. Eu coloquei uma observação aí para vocês do Guaraná. Olha só quando a gente fala Guaraná. A gente escuta todas as letrinhas, não é? Toda essa sílaba, Guaraná, não é isso? Guá. Então, a gente escuta o G, a gente escuta o U e a gente escuta a letra A. Então, a gente escuta as três letras, não é isso? Enquanto que nas outras junções, a gente não escuta bem.
a gente escuta só a letra G, a letra E, ou a letra G e a letra I, certo? Vamos observar algumas palavras que são escritas com essas junções do guá, do gué, do gui, do gé e do gi, ok? Vamos lá, o guá. Guaxe, guaxinim, régua. Olha só, todas a gente ouviu bem, não foi a letrinha U? Agora vamos observar palavrinhas escritas com gué. Guerra, caranguejo e foguete. Olha só. Agora vamos observar com o gui. Guitarra, preguiça e guisado. Olha só, gente. Tem mais, tem ainda a família do gé e do gi. Aflige, eleger, corrige. Agora com o gi. Girafa, mugido e ginástica. Olha só, algumas palavrinhas, tá certo? Para a gente entender e observar o som que cada uma dessas sílabas vai fazer nas palavras, tá bom, pessoal? Vamos continuar a nossa revisão, vamos lá? Então, vamos para o nosso próximo assunto. Vejam só. A gente vai falar agora sobre os sinais de pontuação. E os sinais que nós iremos estudar agora são esses: o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Vamos entender um pouquinho mais sobre o uso de cada um deles? Vamos lá? Vamos começar então pelo ponto final. O ponto final, ele é usado nas frases, gente, afirmativas e negativas e interpretativas, que vão interpretar uma vontade, um sentimento, uma ordem. A gente vai conversar um pouco mais sobre essas formas de frases. Vamos entender como é que a gente usa o ponto final. O ponto final, ele é usado no final de cada frase, quando a gente conclui a ideia que desejava falar, certo? Ele indica a conclusão da frase e o término, quando a gente termina de dizer aquilo que a gente queria. Por exemplo, Maria gosta de estudar. Então, eu já concluí que Maria gosta de estudar. Eu terminei. Então, se eu terminei a frase, eu tenho que colocar o quê? O ponto final, não é isso? Certo, pessoal? Vamos agora entender um pouco mais sobre a interrogação. Eu acredito que todos vocês sabem o que é interrogar. Interrogar é perguntar, não é isso? Procurar saber. Então, é usado sempre no final de uma pergunta, de uma frase interrogativa, né? Que é uma frase que vai questionar alguma coisa, certo? Olha só o exemplo aí. Maria, você gosta de estudar? Maria vai responder se ela gosta, se ela não gosta. Eu acredito que Maria gosta de estudar. Mas a pergunta foi feita: Maria, você gosta de estudar? Então, no final desta frase, para que compreendamos que isto é uma pergunta, nós teremos que utilizar o ponto de interrogação, tá certo, pessoal? Isso mesmo. Vamos agora, então, para o último dos sinais gráficos que nós estamos aqui, os sinais de pontuação que estamos aqui estudando. Vamos agora para o ponto de exclamação, tá certo? O ponto de exclamação, ele é usado também no final das frases exclamativas ou imperativas, tá certo? Algumas exclamações podem ser algo relacionado a algo que você se assustou ou que você achou que aquilo ali era interessante. Vai exclamar, vai dizer, vai falar sobre aquilo ali que você está achando bonito, que você está achando ruim, não é? Então, olha os exemplos. Maria, como você está bonita? Então, ela está o quê? Exclamando, falando que ela acha que Maria está bonita. Também tem alguma coisa assim como uma ordem, que é as frases imperativas. Então, siga-me. Então, ela está ordenando
que você o siga. Então, siga-me. Então, isso é uma frase imperativa e também nessas frases nós devemos utilizar o ponto de exclamação, tá bom, pessoal? Vamos agora falar sobre a construção desses tipos de frases para que vocês possam colocar esses sinais de pontuação nos lugares corretos. Vamos lá, gente? Vamos entender agora essas frases? Vamos falar então sobre os tipos de frases. Vejam só. Existem as frases afirmativas, quando afirmamos alguma coisa, certo? Então, como aquelas que a tia falou logo no início, não é isso? Falando sobre os sinais de pontuação. Então, quando eu afirmo, gosto muito de estudar. Então, gosto muito de estudar. Estou afirmando que eu gosto de estudar. Terminei a frase, então o que é que eu vou colocar lá? O ponto final. Já concluí. Eu estou afirmando que eu gosto de estudar e já concluí a minha frase. Então, eu coloco lá um ponto final. Existem também as frases negativas, quando declaramos negativamente alguma coisa. Então, vamos lá. Maria não foi à escola, não é isso? Eu estou falando que Maria não foi para a escola. Então, eu estou declarando negativamente, por quê? Porque eu estou dizendo que ela não foi à escola. Terminei a minha frase? Concluí? Então, eu vou colocar lá um ponto final, não é isso? Agora, se eu for fazer uma frase interrogativa, que é quando a gente vai interrogar, quando a gente vai fazer uma pergunta, não é isso? A frase interrogativa é na hora de uma pergunta, de um questionamento. Então, eu vou usar o quê? A minha interrogação, não é isso, Maria? Você irá à escola? Então, eu estou questionando a Maria, eu estou querendo saber se Maria irá à escola. Então, eu estou fazendo uma pergunta, portanto, terei que usar uma interrogação, não é isso? Agora, vamos observar outro tipo de frase. Uma frase exclamativa, quando indica um espanto, uma surpresa, uma admiração. Estou admirado com alguma coisa que está acontecendo. Como, por exemplo, que dia lindo! Eu estou admirada com o dia, como aquele dia está bonito. Então, eu digo, que dia lindo! Eu estou admirada, eu estou surpresa de alguma coisa. Estou espantada com alguma coisa que aconteceu, não é? O que houve? Eu estou fazendo uma pergunta, não é isso? Agora, se eu digo assim, aconteceu um acidente. Então, eu estou o quê? Fazendo uma exclamação, certo? Eu não estou fazendo uma pergunta, eu estou dizendo o que aconteceu, mas eu estou dizendo como espanto, como uma surpresa, não é isso? Então, agora, dentro dessas frases, a gente tem também as frases imperativas. O que são aquelas frases imperativas? São aquelas que indicam um desejo, um conselho, uma ordem. E para essas frases, nós também devemos usar o sinal de exclamação, tá certo? Para poder finalizar aquela frase. Pare de falar. Então, eu estou ordenando, não é isso? Eu estou dando uma ordem, não é isso? Mas também pode ser usada indicando um desejo, uma vontade que você tenha, não é? Um conselho que você queira dar, tá certo? E também, como a tia colocou aí no exemplo, uma ordem. Pare de falar, certo, meus amores? Espero que vocês tenham compreendido e vamos continuar aí com as nossas revisões. Olha só, agora iremos para o último assunto das nossas revisões da nossa segunda unidade de português, tá bom? Vamos falar das palavras, do uso das palavrinhas, das letrinhas S e SS, tá bom? Olha só, a letra S tem um som mais forte no início e no meio das palavras, antes e depois das consoantes, tá bom? Antes e depois das consoantes, ela tem um som mais forte, tá certo? Mas quando o S entra entre duas vogais, ela fica com o som de Z. Isso mesmo. Para que ela mantenha o som do S,
é necessário que entre as vogais a gente duplique a quantidade de S's. Então, eles vão ter que ter 2 S's para continuar com o som do S. Se tem um S só, tem o som de Z, tá certo? Vamos entender um pouco mais sobre esses sons? Observem só os exemplos que a tia colocou aqui. Som do S. Sapo, cansado, pressa. Olha só, que o pressa, para que ele permaneça o som do S, a gente teve que duplicar. Colocou ali 2 S's. Suco e osso. Osso também está entre 2 vogais, não é isso? No início e no final. Mas para que ele tenha o som do S, vai o quê? Acrescentar mais um S. Então, vai ficar com 2 S's, não é isso? Pronto. Vamos ver agora, observar agora o som do Z. Isso. Então, na palavra casamento, vocês observam que a palavra casamento, o S está entre 2 vogais, não é isso? E está sozinho, só tem um S, então ele vai ter o som de Z, não é isso? E na palavra tesoura, a mesma coisa, está entre a letra E, a vogal E e a vogal O, e ele vai ficar com o som do Z. Palavra besouro, decisão e asilo. Todas essas palavras, o S está entre o quê? Entre vogais, não é isso? Então, por este motivo, eles estão com o som do Z, porque eles estão sozinhos, só tem apenas um S e por isso ele vai ter o som do Z, ok? Agora, vamos colocar algumas observações aí no uso do S e do SS. A primeira observação que a tia colocou é essa aqui, ó. Jamais vamos iniciar uma palavra com 2 S, tá certo? Jamais. Não se usa mais, tia. O S, ele não tem que ficar mais forte no início da palavra? Sim. Mas ele só vai receber 2 S's se ele estiver sendo colocado no meio da palavra, entre vogais e no meio da palavra, tá certo? Assim, desta forma, a gente pode colocar 2 S's, mas no início de uma palavra, jamais. Não vai existir uma palavra que se inicie com 2 S's no início da palavra, tá bom? Então, aqui eu coloquei um exemplo, sacola, risquei aqui o primeiro S, não é isso? Para vocês entenderem que dessa forma não se faz. E escrevi aqui a palavra sacola corretamente. Então, sacola não tem 2 S's no início, tá bom? Outra observação muito importante. Quando separamos as sílabas de uma palavra com 2 S's no meio da palavra, elas se separam, isso mesmo, na hora da separação das sílabas, a gente vai separar os 2 S's. Cada S vai ficar em uma sílaba diferente. Olha só a observação, coloquei aqui da mesma forma, da forma errada, tá certo? A palavra pássaro. Os 2 S's aqui juntinhos, coloquei o xizinho aqui para vocês entenderem. Dessa forma, não pode. O correto é que os S's fiquem, cada um em uma sílaba. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham compreendido tudo bonitinho. Continue estudando aí pelo livro, tá bom? E boa prova! Mas a titia ainda volta com a próxima revisão. Beijos, meus amores. Tchauzinho!